Então, pessoal, olha só. Voltei aqui mais 5 minutinhos de aula, a gente vai terminar. 5, 10 minutos. Vou falar um pouco de pré-questionamento, né? E pré-questionamento é uma questão interessante, né? Até porque a gente, no pré-questionamento, a gente fala do artigo 1025. Vou falar um pouco do que está escrito no artigo 1025 lá do Código de Processo Civil atual, certo? Vamos lá. Olha aqui. O artigo 1025, ele tem uma redação, eu vou ler aqui para vocês essa redação, né? Ele fala assim, ó, consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Interessante é que a lei, ela expõe uma coisa chamada pré-questionamento, e ela expõe esse pré-questionamento lá, né? Nós estamos aqui no artigo 1025, sem falar, mas o que é esse pré-questionamento? E aí nós que estudamos direito, a gente fala assim, ó, nós vamos ter que saber o que é pré-questionamento na doutrina, na jurisprudência, né? Sim, é isso que acontece com a gente aqui. A gente tem que ir lá justamente na doutrina e na jurisprudência para poder ver o que é um pré-questionamento, né? Ok? Nesse ponto do pré-questionamento, o pré-questionamento é uma situação interessante. Toda matéria que a gente quer levar para o tribunal, ela tem que ser tal da pré-questionada, né? Inclusive sob pena de haver a declaração de ausência de pré-questionamento pelo tribunal. Ok? Então, eu vou passar para vocês aqui o que é pré-questionamento. E aqui tem texto que na internet, tem texto na internet que fala para a gente interessante. O Jus Navigante traz até uma questão bem simples para a gente entender esse pré-questionamento. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês de novo e vou mostrar para vocês, né? Olha lá o que está dizendo o Jus Navigante. Olha lá, o pré-questionamento é a alegação prévia e análise pelo órgão julgador à corte de matéria de interesse do recorrente para que um recurso excepcional seja recebido pelas instâncias superiores, STF, STJ e TST. Pré-questionamento, segundo Egas de Silva Muniz de Aragão, tem suas raízes no direito norte-americano, mais especificamente no right of error, que certamente influenciou o direito brasileiro e foi inserido na Constituição Republicana de 1891, né? Então, o que é pré-questionamento para a gente? Ó, aqui eu prefiro simplificar para falar para vocês o que é pré-questionamento do que pegar esse contexto ali. Esse contexto, beleza, dá para interpretar e tal, mas a gente vai falar disso aqui, dos interesses do pré-questionamento. Olha lá, pré-questionamento. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar, o pré-questionamento, não tem acento aqui, o Samuel está colocando aqui de intruso, é a suscitação da matéria que a parte pretenda modificar, vírgula, em eventual recurso aos tribunais superiores. Vou colocar tribunais superiores aqui, letra maiúscula, lembrando que eu já falei isso em sala de aula, que os tribunais superiores são STF, STJ, TST, dentre outros, né? O que é o problema aqui desse pré-questionamento, né? É que a ausência de pré-questionamento pode vir, né, a haver a
o indeferimento ou inadmissão do recurso. Então, para que serve esse pré-questionamento? Segundo aqui, ó, pré-questionamento serve para que não haja a chamada supressão de instância. E o que é a supressão de instância? É evitar que a instância superior julgue algo que não foi questionado na instância inferior, né? Terceiro, assim, o pré-questionamento chega a ser requisito para que haja aceitação ou melhor, admissão do recurso para o Tribunal Superior, né? Então, o que é que se exige, né? O que é que está se exigindo na doutrina e na jurisprudência, né? Para que o tribunal julgue matéria, essa matéria deve ter sido combatida em instância inferior. Ok? Então, para que o tribunal julgue a matéria, essa matéria deve ter sido combatida em instância inferior, né? Sobre isso aí, a gente tem antigamente a súmula 282, né? E aí vai, né? Que falava que a matéria deve ser suscitada, fala que a matéria deve ser suscitada na instância inferior, né? Para que seja admitida na instância superior. Então, vou hipotetizar. Hipótese, vai se entender, né? Vamos hipotetizar. Se a parte requer na inicial a condenação do réu, se a parte requer inicial a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, por divulgação de imagens de conteúdo sexual, ele solta uma coisa bem... Todavia, também pretende o estabelecimento de obrigação de não fazer. Ou seja, que o réu não mais divulgue, além de outra obrigação, de apague os conteúdos de qualquer divulgação, vírgula, todas as matérias devem ser questionadas até se chegar às instâncias superiores. Então, vamos lá. Imagine que um juiz conceda indenização por danos morais, ok? Mas não conceda obrigação de não fazer morais.
vou voltar. Imagine que o juiz concede indenização por danos morais e obrigação de retirada das divulgações, mas não concede a obrigação de não fazer, que é a de o réu não mais as divulgue. O réu interpõe apelação e o autor nada faz. Ok. Quando houver o julgamento da apelação, é a pergunta que eu faço para vocês. Quando houver o julgamento da apelação, o autor pode, ao perceber que esqueceu de questionar a obrigação de fazer, propor recurso ao STJ, dizendo que deverá este adequar a decisão e condenar o réu em obrigação de não fazer. Olha só, pessoal, e essa hipótese aqui eu posso colocar até como trabalho para vocês. Inclusive, eu vou colocar daqui a pouco, né? Eu até posso colocar como atividade para vocês responderem lá para mim sem requisito de nota, tá? Mas vamos responder isso aqui. Se o autor esquece da obrigação de não fazer, se ele esquece da obrigação de não fazer, certo? E ao esquecer dessa obrigação, ele lembra disso só quando vai propor um recurso para o STJ, ele não poderá fazer um recurso para o STJ e alegar, tem que condenar também a obrigação de não fazer. Por quê? Né? O motivo do que eu estou falando aqui, né, é que não existe o pré-questionamento. Por quê? Porque o autor deveria ter questionado essa questão desde a apelação, né? Ou seja, se o juiz não dá a obrigação de não fazer, ele deveria ter apelado, pedido a obrigação de não fazer, certo? E aí o tribunal não dá, aí se ele quer estabelecer uma obrigação de não fazer no Tribunal Superior, ele tem que ter pré-questionado isso lá nas instâncias inferiores. Então, o pré-questionamento é justamente isso. É uma matéria, pessoal, até de certa forma um pouco complexa, tá? Um pouco complexa, que merece uma atenção, tá? No fim dessa aula aí, eu vou postar aqui um artigo que fala sobre pré-questionamento nos dias de hoje, para vocês lerem, né? Para ler em casa, para vocês terem uma noção disso, tá? Então, e também vou dar essa atividade, vou melhorar esse texto aqui, dar essa atividade para vocês responderem aqui para mim, e aí pode ser que isso seja analisado lá no fim desse semestre em favor de vocês, tá ok? Então, pessoal, preste bem atenção. O embargo de declaração, ele pode servir para pré-questionar matérias? Pode. Por quê? Vamos supor que o juiz esquece de falar na fundamentação de um artigo que você mencionou lá na sua apelação, vamos supor que o desembargador esquece de falar. Você pode fazer um embargo de declaração e falar assim, ó, senhor relator, por favor, fundamente de acordo com o artigo tal que foi questionado na apelação para fins de pré-questionamento, né? Pois isso poderá ser matéria levantada em um recurso para o Tribunal Superior, certo? Interessante. Esse pré-questionamento deve existir. Mesmo se o relator virar e falar assim, olha, não existe essa omissão, e nem precisa fazer esse pré-questionamento. Quando chegar no Tribunal Superior, o tribunal vai falar assim, olha, ele questionou a matéria, ainda que o relator tenha negado a clarear isso. Tá? Então, esse pré-questionamento, pessoal, é questionar em todas as instâncias matéria que a parte pretende, certo? Ela deve sempre pré-questionar. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer a chamada de vocês de acordo com o que eu gravei aqui, tá? Eu gravei todas as 3 aulas.
Vou postar para vocês aqui daqui a pouco no YouTube, tá? Vocês vão ver e eu vou mandar os links para quem não tiver conseguido acessar a aula, para quem não estiver podendo ver a aula online, para a gente poder ver isso lá no YouTube, rever lá. Então, até amanhã. Um abraço a todos. Tchau!